Olá, galerinha! Hoje vamos falar a respeito de parte cardiológica. E para falar sobre parte cardiológica, como é uma área muito vasta, hoje vamos falar sobre a arritmia. A arritmia de hoje é a FA, popular FA, ou seja, a fibrilação atrial. Vamos descobrir o que é? Vamos lá! Então, primeiramente, antes de falarmos sobre a FA, que é uma arritmia, entre outros assuntos pertinentes à arritmia, vamos definir o que é uma arritmia, né? Não adianta falar sobre a arritmia sem definir o que antes é, certo? Então vamos definir a arritmia. A arritmia a gente pode definir ela como sendo uma irregularidade no ritmo cardíaco, ou seja, é um ritmo cardíaco de forma irregular. A irregularidade ela é causada por falhas das descargas elétricas, ou seja, então há uma falha. A gente sabe que o coração funciona através de descargas elétricas que ocorrem no músculo e faz com que esse músculo ele se contraia. Então, acontecendo irregularidades nessas descargas elétricas, há também irregularidades na parte de contração cardíaca. Então, essas falhas no processo de pulsação no músculo cardíaco é decorrente a essa falha na descarga, certo? Falha na descarga elétrica, falha na pulsação, certo? Falha nos batimentos cardíacos. Então os batimentos eles vão ocorrer de uma forma desordenada. Vai se tornar uma verdadeira bagunça aí, digamos assim, né? Então vai ser uma atividade elétrica aí muito desordenada. Então imagina, né? Várias descargas elétricas aí nesse músculo. Esse músculo ele fica totalmente desorientado. Aí é o que vai causar então o que? Uma arritmia, certo? Pode causar toda essa desordenação ou não, certo? E agora a gente estamos vendo aí agora na telinha aí o que é essa diferença de ritmo. Ou seja, o que é o ritmo? O ritmo ele é registrado, né? E o que ele é? Esse ritmo registrado, que são esses riscos, esses traços, né? É a atividade elétrica cardíaca. Essa atividade ela tem várias classificações. Essa é a primeira que estamos vendo aí com o nome ritmo sinusal, como a maioria de vocês deve saber, é o ritmo normal, digamos assim, certo? Claro que não vai ser todos os ECGs, né, todos os eletrocardiogramas que vocês vão ver ele dessa forma, né? Todo organizadinho, bonitinho, com espaçamento igualzinho, né? Então pode ter aí algumas divergências, mas o complexo aí é mais ou menos parecido com esse, né? Pode ter diferenças na amplitude, no ganho de sinal e, enfim, né? Vários fatores que podem influenciar aí nesse ritmo, né? Nesse traçado também. E já do ladinho a gente temos aqui o que? Uma arritmia, né? A diferença é bem nítida entre um e outro, né? Fica bem evidenciado essa diferença. Um é bem organizadinho, né? Os espaçamentos entre uma batida e outra, entre uma condução elétrica e outra, é bem definidos. Já no outro é uma verdadeira bagunça, né? Não tem aí nenhum espaçamento definido, é bem bagunçado mesmo. Então, essa é mais ou menos uma diferença aí para a gente tornar visível, né? Essa definição de arritmia, né? Então, ritmo normal de um lado e arritmia do outro, né? Podemos definir assim, então, a princípio, né? De forma visual. Claro que cada arritmia tem o seu traço específico, né? Tem a sua forma gráfica específica que ela é representada, essa atividade elétrica cardíaca, certo? E agora que a gente já viu o que é uma arritmia, mais ou menos como é o traçado de um ritmo sinusal e de uma arritmia, que, né, por desencargo de consciência naquela arritmia coloquei uma FA, né, que é a fibrilação que estamos falando hoje. Vamos definir então a nossa FA, né? Mas o que é a FA? O que é uma arritmia de fibrilação atrial? Então vamos lá, o que é? Então são descargas elétricas muito rápidas. Então a gente já viu que uma arritmia ela é o quê? Ela é as descargas elétricas desordenadas. A FA ela é essa descarga elétrica que vai acontecer de forma muito rápida, ou seja, então vai ser várias descargas elétricas aí num curto espaço de tempo, certo? Vai fazer então com que os átrios eles se contraiam muito rapidamente, né? Então muito mesmo, né? Algumas vezes. A gente vai ver mais para frente qual é essa frequência. Então imagina,
é tão rápido essa contração que muitas vezes esse coração, esse átrio, ele não vai conseguir fazer com que expulse todo o sangue, que faça todo o processo certinho, né? De tão rápido que esses estímulos. Então ele se contrai muito devagarzinho, né? Ou seja, ele tem uma amplitude pequena, né? Melhor dizendo. Então a descarga elétrica está tão forte que ele não consegue fazer toda a amplitude dele. Então ele fica fibrilando, né? Ele começa a tremer de tão rápido que ele vai batendo, né? Então não consegue jogar todo o sangue, né, para fora do átrio. Então os sinais elétricos eles ficam caóticos, né? Então é muito bagunçado. Vai fazer então que esse átrio ele se contraia de forma muito rápida e aí o coração ele vai tremer, né? Tremer, fibrilar. E não se contrai totalmente. Então, não se contraindo totalmente, vai ficar resquícios de sangue aí. Esses resquícios de sangue pode chegar a 10% do conteúdo do átrio, tá? É uma quantidade bem significativa, né? 10%, se pensarmos dessa forma. Aqui embaixo temos aí a representação gráfica num ECG, né? Acontecendo essa fibrilação, esse coração tremendo, certo? Então, vamos lá. Vamos para a parte epidemiológica da coisa. Como falamos, a FA ela acomete grande parte da população. É uma das arritmias mais comuns. É uma arritmia benigna, ou seja, ela não causa morte, ela em si, né, não é tão fatal assim. Porém, o que ela desencadeia, né, as entrelinhas da coisa que a pessoa pode desenvolver com a FA, o que a FA leva, pode sim ser fatal, certo? Voltando à epidemiologia, cerca de 2,7 milhões de pessoas nos Estados Unidos, né? A gente traz dados dos Estados Unidos porque eles são mais fiéis, digamos assim, né? E eles investem mais na parte de pesquisa, infelizmente. Então, cerca de 2,7 milhões de pessoas têm FA nos Estados Unidos, né? São afetados por essa arritmia. No Brasil, a todo ano que passa, é identificado aí cerca de 2 milhões de pessoas novas com FA. Ou seja, cada ano no Brasil tem 2 milhões de pessoas que entram para a lista dos portadores de FA, certo? Fibrilação atrial. A maior frequência, né, em questão de sexo, se for falar assim, está no público masculino e não no público feminino. Mais para frente a gente vai ver que no público feminino eles têm uma característica aí que difere do público masculino, né? Que está aqui, ó, nessa imagem. Então, continuando na epidemiologia, a gente tem aqui uma prevalência. Então, o público menor de 60 anos, eles têm uma prevalência de 0,1%. Enquanto isso, há 20 anos a mais, né, por volta dos 80 anos, a população ela já tem uma prevalência de cerca de 8%. Então, ele sai de 0,1% para 8%, né? É um crescimento muito grande em 20 anos, certo? Aqui entra o público feminino, como havíamos falado, né? O público masculino, ele né, é mais susceptível a FA, é o maior público com FA que temos, porém o público feminino ele é mais susceptível, né, a eventos embólicos, ou seja, é mais fácil de desenvolver um êmbolo, que a gente vai ver mais para frente o que é esse trombo, né? Pode ser assim também denominado. Voltamos a falar sobre a frequência, né? Vamos falar sobre como esse átrio vai trabalhar. Então, imagina, a frequência cardíaca de um ser humano é em torno aí de 60, 80, 60, 100 batimentos por minuto, dependendo da ocasião, dependendo do acontecimento, né? O estado físico dessa pessoa, psicológico. Tá, enfim, ponto. Uma pessoa com FA, né, com principalmente a parte, digamos assim, aguda da doença, da FA, esse átrio ele vai superar esses batimentos, ou seja, ele não vai ficar entre 60, 80, né, 60, 100, não, ele vai extrapolar isso, ele pode chegar até a bater 300 vezes por minuto, ou seja, 300 batimentos por minuto. A gente vê no monitor assim, para quem não conhece uma FA, para quem não sabe como funciona, assusta, né?
O indivíduo está lá oscilando 250, 300 batimentos, 250, 280, aí já cai para 100, 110, 150. Então, ela é bem oscilante, né? O paciente com monitorização cardíaca, uma monitorização de 3, 5 vias, né? Que o pulso não é verificado através de oximetria de pulso, mas sim de monitorização cardíaca, com os pontos cardíacos, é bem nítido, né? Essa variação aí de frequência cardíaca, podendo chegar até 300 batimentos por minuto. Então isso é cerca de 3, 4 vezes mais do que o nível normal, né? Do que uma pessoa sem uma arritmia, sem uma FA pode chegar, né? Em questões de batimentos. Então imagina, né? 4 vezes mais rápido do que um coração normal. Então esse coração ele cansa 4 vezes mais rápido, digamos assim, que um coração normal. Imagina o tanto de energia nesse processo que ele não gasta, né, tudo mais. Mas enfim, como funciona a FA? E aí? Vamos lá. O que acontece nessa FA? Então o sangue ele vai circular de forma lenta dentro do átrio, né? Então a gente está falando de FA, fibrilação atrial. Atrial, estamos falando de átrio, né? Então, o que acontece durante esse processo de circulação do sangue dentro do átrio? Como as descargas elétricas são desordenadas e muito rápidas, o átrio ele fibrila, né? Ou seja, ele não consegue contrair de forma regular. Essa fibrilação vai fazer com que o sangue dentro do coração ele vai chacoalhar, mas ele não vai ter uma expulsão total, né? Ou seja, ele não vai esvaziar completo e encher de novo, né? Então, esse sangue ele vai ficar parado dentro do átrio, né? Cerca de 10% do volume cardíaco fica ali. E esses 10% parado ali dentro vai fazer com que o que? Sangue parado ele coagula, né? Ele vai fazer o que? Vai agregar. Ele agregando vai formar um coágulo. Esse coágulo dentro do coração, ele pode se soltar ou ele pode se permanecer ali, certo? Dificilmente vai se dissolver por mecanismos do próprio organismo, se esse paciente não for anticoagulado, né? Claro, se for um indivíduo saudável, pode ser que sim, depende do trombo. Enfim, esse trombo ele pode se soltar. E a gente vai ver que ele se soltando, ele pode atingir o quê? O cérebro e causar o quê? Então, um acidente vascular cerebral, né? Principalmente por fazer um êmbolo, né? Vai causar o quê? Então, uma isquemia, né? Uma falta de sangue na parte de circulação ali dos vasos cerebrais, certo? Então, isso é o que acontece dentro do átrio, né? Que pode chegar a acometer até aí o cérebro. Muito importante que se evite a formação desses coágulos, né? Por isso que a maioria dos pacientes com FA crônico, eles têm o uso crônico também do que? De anticoagulantes. Eles são anticoagulados, certo? Todos? Não. Tem via de regras aí. Mas enfim, agora vamos falar sobre classificação. Como que eu classifico essa minha arritmia? A gente pode classificar a doença de duas formas, aguda e crônica, né? Na arritmia FA, vamos classificá-la dessa forma. Mas, para adentrar mais ao assunto, né, não ficar somente nessa parte superficial, é uma FA aguda, é uma FA crônica, a gente tem classificações diferentes que a gente pode utilizar para ela, certo? E essas classificações ela vai ser determinada aí pelo tempo que essa minha doença ela está se desenvolvendo, está instalando sintomas nesse meu paciente, por exemplo, nesse meu cliente. Por exemplo, na aguda a gente pode classificar como paroxística e como uma persistente. O que é uma FA paroxística ou o que é uma FA persistente? A FA paroxística, que é uma FA aguda, né, uma fibrilação atrial aguda, classificada como paroxística, ela é uma FA que ela é revertida espontaneamente. É clássico aquele paciente que chega no consultório médico, que chega num pronto-socorro, relatando sintomas clássicos de uma FA que vamos ver mais para frente, porém chega no momento relata uma certa melhora do quadro, ou até não, é rodado um eletro ao ritmo sinusal,
né? Então, pode ser aí a instalação de uma FA paroxística, ou seja, ela tem períodos, né? Não, ela não é contínua nesse indivíduo. O indivíduo entra e sai dessa FA em determinadas situações, em determinadas posições aí que acontecem, certo? Não é algo assim que a gente pode dizer que ela é crônica, que ela tem uma duração longa. Porém, já temos uma outra classificação de fibrilação atrial aguda, que é a persistente. Como o nome próprio já diz, ela é mais difícil, né, digamos assim, de sair dela. Então, ou seja, ela vai ter uma persistência maior, né? E essa persistência maior dessa FA, como que a gente pode detectar ela? Como pessoas com sintomas há dias, né? Então, tô com sintomas há mais de 7 dias, há tantos dias, mas vim hoje para o serviço de saúde, roda o elétrico, tá lá, FA. Então, essa aí já é uma FA persistente, né? Então, ainda a gente tem aí a indicação de entrar aí com medidas para tentar reverter essa fibrilação atrial. Porém, temos o outro lado, que são as crônicas, certo? As crônicas a gente tem apenas uma classificação delas, que é a mais utilizada, que é a permanente, ou seja, uma FA permanente. Aquilo que é permanente significa que ela não é revertida, que ela não cessa, né? Ao contrário das outras duas. Essa classificação, como sendo permanente, ela já nos dá um limiar que essa arritmia ela não vai ser o que? Cardiovertida, como por exemplo uma situação aguda, né? Então esse paciente ele não vai ser submetido a um choque. Esse paciente ele não vai muitas vezes ser submetido a uma amiodarona, porque essa FA já é dele, é crônica, ele convive com ela, né? Pode acontecer que naquele momento, naquele dia, ela está um pouco exacerbada, né? Ela está um pouco atacada, digamos assim, né? E aí há necessidade de alguma intervenção, né? Mas geralmente é aquele paciente que faz uso crônico de anticoagulante, que sabe que tem a FA, que tem a arritmia já por um longo prazo aí, né? É aquele típico pacientezinho que chega assim: o senhor tem arritmia? Tem. Qual? Não sei. Típico, né? Pode aí ter um certo grau de certeza que provavelmente é uma FA que esse paciente pode ter. Como falamos, essa FA ela não é nociva, ela não é maligna, mas as complicações dela podem ser fatais. O que essa FA ela pode complicar no meu cliente, né? Que eu tenho que ficar esperto aí. Como falamos, ela forma o que? Coágulos sanguíneos no átrio. Então, tudo que é coágulo forma um trombo. Esse trombo pode causar uma trombose, certo? Pode acometer tanto o coração, né? Entupir vasos, e pode também o que? Subir para onde? Para o cérebro, né? Então, causando aí acidentes vasculares. Outra complicação importante também é a questão da frequência cardíaca elevada. Como falamos, pode chegar a 300 batimentos por minuto, né? Então tem que fazer um controle também dessa parte dos batimentos cardíacos, porque senão esse coração ele vai entrar em estase, né? Tipo assim, o coração ele vai cansar, chegar no ponto que ele vai começar aí uma arritmia até muitas vezes maligna, né? Ou ele simplesmente pode parar, né? O coração ele para, ele entra num estase, tipo assim, não, cansei. Sem contar a parte de deteriorização que pode ocorrer nas células também, né? Nessas células cardíacas aí. Então, é sempre importante aí reverter essas taquicardias ou reduzir aí também elas, né? Até porque também elas causam uma redução em toda a potência cardíaca. Ainda nas complicações a gente pode citar as insuficiências cardíacas. Insuficiência cardíaca ela também é aí digamos assim, que uma parte que ajuda o indivíduo a desenvolver uma FA, né? Então, ela pode estar aí no catálogo de doenças que pode ajudar esse indivíduo que desenvolveu uma arritmia do tipo FA. Porém, os indivíduos que não têm essa insuficiência cardíaca, mas desenvolvem a FA, cerca de 22 a 42% deles desenvolvem essa insuficiência cardíaca. Então, o coração vai ficar o quê? Ele vai sofrer essa insuficiência, vai sofrer uma mudança no seu funcionamento todo, ele não vai ser mais tão eficiente quanto ele era antes, né? Digamos assim.
devido aí todo o acometimento dele, devido a essas FAs. Então, o aumento do risco de óbito é maior. Então, esse paciente ele vai ter aí 2 vezes mais risco de óbito do que um paciente normal, que não tenha a arritmia. Isso é normal, devido às chances do quê? De eventos embólicos que temos, entre outros. Aqui mais uma vez estamos falando, agora vamos ver um pouquinho sobre o ritmo, certo? Não vamos adentrar sobre ondas e tudo mais, porém isso não é o objetivo do nosso vídeo hoje. Mas aqui estamos vendo um ritmo sinusal, ou seja, um ritmo cardíaco normal, né, digamos assim. Um ritmo que é aceitável, que é considerado normal. E logo após a gente temos um ritmo FA, que é o ritmo em fibrilação atrial. Esse ritmo é o ritmo da nossa arritmia de estudo hoje, né? A gente consegue ver aqui, né, principalmente onde a seta está indicando, né, as variações que essa arritmia causa na onda elétrica cardíaca, né, e como isso é registrado de forma gráfica. Então é cheio de ondinhas curtas, irregulares, né, não tem aí um espaçamento definido, um espaçamento igual entre elas, né, é uma verdadeira de uma bagunça, digamos assim. Então vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco para o indivíduo suspeitar de uma FA, ou quais são os fatores de risco que podem causar aí o desenvolvimento de uma FA. Então vamos adentrar a fundo a cada um deles, né? Porém é mais a título de curiosidade de elencar quais são esses fatores de risco. Então, como os fatores de risco da FA, podemos citar a idade, né? Principalmente o público, né? Os clientes aí acima de 60 anos de idade são mais acometidos por essa arritmia. Né? Doenças de base, como por exemplo a hipertensão arterial, o diabetes, né? São todos aí doenças que podem me dar aí uma base também como fator de risco, certo? Mas sempre associado aí com outros. Doenças coronarianas, né? É muito importante elencarmos elas também. A insuficiência cardíaca, como já falamos anteriormente, obesidade, doenças de tireoide, infartos agudos do miocárdio, né? Pessoas que já sofreram infartos. Por quê, né, essas pessoas? Porque a gente sabe que o IAM ele vai causar uma deteriorização, uma lesão no músculo cardíaco, né, em suas estruturas. E essas lesões, esse deterioramento pode causar, né, pode fazer com que o indivíduo desenvolva uma FA, por exemplo. Cirurgias cardíacas prévias, né, também, porque a gente sabe que a cirurgia, ela vai mexer com o órgão em si. E pode acontecer alguma lesão, pode acontecer algum distúrbio aí que possa desenvolver também essa arritmia. É um risco, né? A apneia do sono também está associado como fator de risco, e excesso de álcool e de estimulantes. O que é esse excesso de álcool e estimulantes? Os estimulantes são cafeínas, por exemplo, a canela, energéticos, né, muito conhecidos aí, esses drinks loucos que temos aí hoje em dia. Então esses são todos estimulantes. Então esses estimulantes ele pode fazer com que esse indivíduo ele passe a desenvolver essa arritmia, ou o indivíduo que já tem a FA pode desencadear, né, essa arritmia. Aqueles indivíduos que, por exemplo, têm a FA paroxística, eles estimulando, né, tomando esses estimulantes, esse excesso de álcool, por exemplo, ou chocolate, cafeína, que seja, pode fazer com que essa arritmia ela apareça, né? Ela apareça de forma aguda, aí, por exemplo, né? Pode acontecer também. E quais são os sintomas, né? O que a gente pode utilizar aí como sintomas para diagnosticar ou para suspeitar aí, né? O diagnóstico quem faz não é nós da enfermagem, né? Mas a gente pode suspeitar aí possivelmente de algo, né? Que pode ser, por exemplo, uma arritmia do tipo FA. Um dos fatores que mais acontece, que os clientes mais queixam, é o cansaço, né? Então eles têm pouca energia, né? Muitas vezes chegam cansados, reclamando bastante, né? Que nos últimos dias não está conseguindo nem mais fazer as atividades diárias comuns que fazia anteriormente. Então
pode ser aí um dos sintomas de uma FA, né? Geralmente acontece de uma hora para outra, né? De um dia para o outro, assim, ele começa a sentir esse sintoma como o cansaço. O pulso rápido e irregular também, né? O indivíduo vai sentir muitas vezes, ou até os profissionais de saúde mesmo pode sentir esse pulso. Ele vai ser muito rápido ou irregular, né? Uma hora você sente pulso, outra hora não tem pulso, né? E muitas vezes por isso que o oxímetro, né? O oxímetro portátil ou o oxímetro de pulso, ele não consegue detectar aí a frequência cardíaca. Uns bem lê, outros ficam aí com uma leitura errônea, né? Digamos assim, com uma margem de erro muito grande. A respiração curta, devido ao cansaço desse indivíduo também. Pode apresentar tonturas, vertigens ou até desmaio, devido ao que? Devido a essa falta da circulação correta do sangue, né? Dessa oxigenação correta. E aí esse indivíduo ele vai acontecer o que? Vai acontecer o desmaio, né? Por falta de oxigênio ou por um baixo débito cardíaco aí também pode acontecer isso, né? Ainda na gama de sintomas que pode apresentar, temos as palpitações cardíacas. É também comum, né, as pessoas que acometidas pela FA queixar de palpitações, é bem comum mesmo, né? Então ela vai sentir o coração batendo mais forte, vai sentir essa palpitação. Problemas como exercícios ou atividades diárias, então, que nem já falamos, o indivíduo ele passa a não conseguir desenvolver, né, as atividades diárias deles que antes ele desenvolvia de forma normal, né? Normalmente bem comum, aí passa a não conseguir mais desenvolver isso. E também o aumento da frequência urinária pode estar presente em alguns pacientes, certo? O que nos chama a atenção, né, nessa gama de sintomas, são alguns sintomas que a gente classifica como sintomas de instabilidade. O que é isso? Quais aqueles sintomas que me indicam que essa arritmia está instável, né? Que tem que me focar mais nesse indivíduo, ficar mais alerta, digamos assim. São sintomas como sudorese, por exemplo, uma dispneia, né? Ou uma dor torácica. A princípio, sudorese e dispneia também pode me ser um achado para um paciente, por exemplo, ICC, né? Com insuficiência cardíaca, que está fazendo um edema agudo de pulmão, por exemplo, né? Mas esse paciente com o eletro laudado como uma FA apresentando esses sintomas, sudorese, dispneia e dor torácica, exige aí uma maior atenção. Não era o objetivo agora, mas adentrando um pouquinho nos cuidados, né? O paciente que apresenta essa dor torácica em decorrente da arritmia fibrilação atrial, é importante, né, e é aconselhado que solicite também enzimas cardíacas para ver aí como é que está a musculatura cardíaca, se há algum comprometimento cardíaco ou não. Porque como falamos, né, pode ser que acometa o quê? Né, que aconteça o quê? Melhor dizendo, a formação de coágulos, né? E esses coágulos eles podem aí causar algum deterioramento na parede, no músculo cardíaco, certo? Então, por isso é importante, quando há sintomas de dor torácica, também dosar essas enzimas. Diagnóstico. Como podemos fazer o diagnóstico de uma FA? Como podemos detectá-la, né? Então, pacientes com FA aguda, né, que é uma FA que às vezes o indivíduo desenvolve sintomas, mas até o seu deslocamento, até chegar no serviço de saúde para fazer o diagnóstico, né, para detectar essa arritmia, esse indivíduo já reverteu espontaneamente, né? Então, esses indivíduos é recomendado fazer o que? Um acompanhamento, um estudo melhor dessa atividade cardíaca, né, dessa atividade elétrica. Então é recomendado o Holter, né, o aparelhinho que o indivíduo coloca, geralmente fica em torno de 24 horas, mas tem outros que fica aí com a monitorização um tempo maior também, se necessário, para fazer estudo desse indivíduo, né, da frequência cardíaca dele, como também todos os dados pertinentes a um eletro aí em tempo real, né? Então vai registrando tudo nessa caixinha, tipo a memória de pendrive, uma memória flash. Depois é descarregado no computador, onde
com a ajuda de alguns softwares, tudo organizado, né, por período e eventos, e o médico consegue laudar isso aí e detectar essa arritmia, né? Não só uma FA, mas qualquer outra que possa desenvolver. O mais comum e o mais utilizado é o ECG, né, que é o eletrocardiograma, que a gente fala. É um exame barato, né, hoje disponível até em unidades básicas de saúde, certo? Pode ser realizado por um profissional de nível médio ou nível técnico, né? Não tem assim tanto segredo na realização desse exame, certo? É confiável para detecção de FA, de arritmias. Ele é bem satisfatório, né? E também pode ser realizado um estudo eletrofisiológico, né? Que aí vai fazer um estudo mais a fundo aí dessas atividades elétricas cardíacas. E também a gente pode ter aí nesse paciente com FA alguns outros exames que pode vir ser solicitado, né? E a gente, mas por que esses exames, né? Porque com esses exames a gente vai avaliar o comprometimento cardíaco desse indivíduo. Então a gente vai avaliar se tem um comprometimento, né? Se essa FA trouxe algum comprometimento para o indivíduo. Então, por exemplo, a gente pode se deparar com um raio de tórax, né? Raio-X. Esse raio-X ele vai me proporcionar o quê? Eu consigo ver pulmões e o coração, né? Eu consigo ver contornos, digamos assim. O ecocardiograma, conseguimos ver mais a fundo, né, essa musculatura. E também enzimas cardíacas, né? O eco também vale a pena destacar que a gente consegue ver a função valvar, né, desse indivíduo. Às vezes detectar até trombos também. E na parte de enzimas cardíacas que nem eu falei, né? A gente vai lá ver CPK, fração MB, vamos ver tropo, mio, né? Alguma coisa assim sugestiva a lesões na musculatura cardíaca. Então esses exames eles vão ajudar, né? Com o eletro, né, e tudo mais, com o histórico do paciente, a diagnosticar e ver também se aí a gente não tem algum comprometimento maior, né, do músculo cardíaco. E como tratar uma FA, né? Como é feito o tratamento médico? Então o tratamento médico é pautado geralmente em duas partes, né? O uso de anticoagulantes, como a gente sabe, ela é uma arritmia crônica, não tem cura, né? Digamos assim. Então pode ser feito o uso de anticoagulantes, que vai evitar a formação de coágulos, né? E de certa forma vai ajudar aí também na parte de desenvolver menos episódios dessa arritmia, né? Também pelo sangue mais fino, né? Consegue fluir melhor, diminui esse baixo débito que fica preso retido no coração, que é os 10% que a gente falou. Também pode ser realizado a ablação de FA, né? Mas como assim a ablação de FA? A ablação de FA ela vai vir através de catéteres. Esses catéteres eles vão entrar no coração, vai fazer toda a parte de um estudo eletrofisiológico dele, vai detectar qual é a porção cardíaca ali, né, a pequena parte do músculo que está desenvolvendo essa arritmia, e vai, como se fosse um cauterizar aquela área então ela vai ser inativada, né, aquela pequena porção, e se realmente era aquela pequena porção, não outras, aí vai cessar essa arritmia, essa fibrilação atrial, certo? Essa é a ablação. Então, no que a gente fala de terapia anticoagulante, voltando, né, terapia de anticoagular esse paciente, é importante a gente observar alguns fatores de risco, né? Muito importante isso. Por quê? Ele pode acometer principalmente aí o que, né, a parte do cérebro, causando aí um acidente vascular, certo? Mas por outro lado, também um paciente anticoagulado ele tem altos riscos, né, também de sangramento. Então, por um lado a gente previne trombos, por outro a gente deixa o paciente suscetível a sangramentos. E daí o que fazer, né? Claro que é uma decisão médica pautada em várias escalas que existe, né? Então é feita uma escala de risco, né, para esse paciente, e através dessa escala
é balanceado o risco-benefício de anticoagular ou não o cliente, né? Então, com base nisso que é feito, né, toda essa parte de prevenção, né? Sabemos sim que a FA ela é a maior causa de eventos embólicos, né, de origem cardíaca, que é cerca de 45%, como falamos, e 80% deles vão migrar sim para o cérebro, como já foi falado e como já vimos, né? Porém, né, quando anticoagular o paciente, então a gente vai ter todo um histórico. Nesse histórico desse paciente a gente vai levar em conta a idade, se ele é um paciente com diabetes, se ele é um paciente que já tem um AVC prévio, ou tem histórico, uma insuficiência cardíaca e tudo mais, e pautar naquelas escalas que a gente falou, né? Então, ele tem um risco elevado a sangramento, opa, então, e aí, vou anticoagular ou não, né? Porque o paciente, então, corre o risco de formar trombo. Formou o trombo, vai causar o quê? Né? Um entupimento do vaso cerebral, por exemplo. Entupiu esse cérebro, vou causar um AVC o quê? O AVC isquêmico, né? Isquemiou, faltou irrigação sanguínea naquela parte do tecido e o tecido morreu. Se eu deixo o paciente anticoagulado e eu faço a anticoagulação de forma errada, né? Eu não utilizo essas escalas de forma correta, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter também um acidente vascular cerebral. Da mesma forma. Por quê? Porque esse paciente ele vai estar anticoagulado e essa anticoagulação desenvolve um pico hipertensivo ou algo parecido, o cérebro vai sangrar, ou um pequeno impacto que essa região sofre, o indivíduo vai sangrar e aí vai causar então o AVC hemorrágico. Então é complicado, né? Aí o cardiologista ele sempre pauta, né, nesses parâmetros e nesses respaldos que são essas escalas. Risco sempre vai ter, né? Não é porque o paciente está anticoagulado que ele vai sangrar, não é porque o paciente está anticoagulado que ele também não vai ter a formação de trombos, né? É mais difícil, né? E a terapia de anticoagulação ela é pautada por vários medicamentos. Pode estar no intra-hospitalar com o Clexane, né? Vamos falar em marcas mesmo. Por exemplo, Clexane, a heparina, a isoparina, né? Que é o Clexane. E, enfim, o AS, né? Que é uma medicação de baixo custo, aí, tanto para o indivíduo como para a instituição hospitalar. Como outros também anticoagulantes, que são os anticoagulantes, digamos assim, mais tops de linha, como o Xarelto, por exemplo. Um anticoagulante que é bastante indicado para pacientes que têm esses tipos de arritmia, né, como a FA, e tem que fazer o uso crônico aí. Claro que tem todo um acompanhamento, né, que esse paciente a cada determinado tempo é coletado amostras séricas para fazer exames como TAP, né, etc. Vários outros para ver tempo de coagulação desse indivíduo, como que está também, para que ele não fique, né, com um fator de coagulação muito baixo também. Dosagem de vitamina K e aí vai. Então aqui a gente viu um pouco mais sobre a FA. O que é a FA, perfil epidemiológico da FA, como prevenir, sintomas, diagnóstico, né? Quando anticoagular o paciente, quando não, o que essa arritmia pode acometer no indivíduo. E no próximo vídeo a gente vai entrar com